Bom, gente, então vamos continuar com o assunto recalque. Vou compartilhar aqui a apresentação do ponto onde nós paramos. Então, vamos ver aqui a equação deduzida na última aula. Bom, a gente tem duas situações. Uma é essa de cima que está aqui, ó. Certo? Que a variação do índice de vazios, ela acontece da seguinte maneira, ó. Eu tenho uma variação ΔE1 ao longo de uma reta chamada reta de recompressão e ΔE2 ao longo de uma reta chamada reta virgem. A transição entre as duas retas é chamada de tensão de pré-adensamento, sigma linha P. A inclinação da reta virgem é o coeficiente de compressão, e a inclinação da reta de recompressão é o coeficiente de recompressão. Tá? Então, olha só. Lembrando, esses parâmetros, coeficiente de recompressão, coeficiente de compressão e tensão de pré-adensamento, são os chamados parâmetros de compressibilidade do solo. São obtidos como? Daquele ensaio que eu mostrei para vocês, que é o ensaio de adensamento que é feito lá no laboratório. Tá? Então, com base no ensaio de adensamento, eu tenho os parâmetros de compressibilidade. A primeira equação, como eu disse, vai precisar, então, de todos os parâmetros de compressibilidade. O coeficiente de recompressão, tensão de pré-adensamento, coeficiente de compressão. Vai precisar também de quê? Para o cálculo do recalque. Da tensão efetiva inicial, ou seja, aquela que existe no campo antes da aplicação do carregamento, e do acréscimo de tensão. Além disso, vocês vão precisar também da espessura inicial da camada e do índice de vazios inicial. Então, aqui a gente tem todos os ingredientes para calcular o recalque. Agora, esse recalque, com base nessa equação, é um recalque onde a tensão efetiva final, ó, é maior do que a tensão de pré-adensamento. Se eu tiver uma condição em que o acréscimo de tensão é pequenininho e a tensão efetiva final fica antes da tensão de pré-adensamento, aí a equação para o cálculo do recalque é essa aqui de baixo, que eu só preciso usar aqui, ó, qual o parâmetro de compressibilidade? O coeficiente de recompressão para calcular o recalque, tá? Que geralmente é um recalque pequeno. Entendido, gente? Aí, então, essas duas equações foram deduzidas na última aula. Agora, a gente vai passar para a situação do exercício. Lembra, o exercício era um edifício de 15 pavimentos, apoiado nesse terreno que está aqui, tá? Apoiado nesse terreno que está aqui. E eu queria saber qual o recalque da camada de argila mole a muito mole que está aqui, ó, essa camada. Que foi justamente esse solo que foi submetido ao ensaio de adensamento. Certo? Uma amostra retirada do meio da camada que foi submetida ao ensaio de adensamento. E nós fizemos toda essa dedução dessas equações com base no ensaio. Só que agora vamos ver a situação, então, da minha obra no perfil. É isso que está aqui, ó. Prédio de 15 pavimentos. Aqui está o perfil. Vocês vão notar o seguinte, ó.
A tensão efetiva, ela só cresce com a profundidade. Ela vai crescendo. Aqui, se você olhar a camada de argila, ó, dá um foco na camada de argila. Tensão efetiva, esses valores aqui nós já calculamos aí em aulas passadas, né? A tensão efetiva vai crescendo com a profundidade. E o valor médio dela está onde? No meio da camada. Claro, crescimento linear, a tensão efetiva média está no meio da camada. Tá? Então, essa foi a nossa primeira matéria. O acréscimo de tensão, o que vai acontecendo com ele? Vamos pegar aqui o acréscimo máximo, tá, gente? No eixo do carregamento, o acréscimo máximo. O que vai acontecendo? Ele vai diminuindo com a profundidade. Então, no topo da camada é 121, na base da camada é 68,6, né? 121 passa para 68,6. No meio da camada é 92,9. Nós fizemos esse cálculo também, ó. Na distância Z de 13 metros, o acréscimo de tensão máximo, gerado pelo radier, 92,9. Esse valor aqui no meio da camada não é exatamente a média, mas é aproximadamente, tá bom? Então, olha só. Informações que a gente tem da camada. Tensão efetiva média e acréscimo de tensão médio. Certo? E vão ser esses valores que a gente vai usar na equação do recalque. Ó, a gente precisa de entrar com a tensão efetiva inicial e com o acréscimo de tensão. Mas como a tensão efetiva inicial varia com a profundidade, nós vamos usar o valor médio dessa tensão efetiva para representar a tensão efetiva da camada. A mesma coisa o acréscimo de tensão. Varia com a profundidade. Então, usaremos o valor médio do acréscimo de tensão para representar o acréscimo de tensão na camada. E esse acréscimo de tensão, neste caso, nós estamos usando o acréscimo de tensão máximo. Por quê? Porque a gente vai querer o recalque máximo. Ó, o exercício pergunta, ó. O exercício pergunta aqui em um determinado momento. Estime o recalque máximo da camada de argila mole a muito mole. Entendido, gente? Tá? Então, vamos pegar agora e colocar isso no Excel. Vamos usar esse exercício aqui como base para calcular o recalque. Alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Beleza, então. Então, vamos lá. Abram uma planilha Excel, por favor. Tá? Abram aí uma planilha Excel. Eu vou abrir aqui a minha. Vou tirar as linhas de grade. Vamos colocar um título aqui para essa planilha, que lá na primeira linha aqui, ó, previsão de recalque unidimensional, também chamado de edométrico. Previsão de recalque unidimensional. Vou colocar aqui as duas equações para a gente observar o que é necessário para a previsão do recalque. E vou colocar também a figurinha, né,
do nosso perfil. Nosso perfil. Primeiro eu vou colocar o perfil. Aqui. E as equações. Essa. Essa que está aqui. Ou, eventualmente, esta outra. Essa matéria é muito legal. Essa matéria aqui, eu fico feliz aqui de transmitir esse assunto para vocês, que ele é muito bacana. Vamos lá. Olha só o que a gente precisa para o cálculo do recalque. Espessura inicial da camada, né? Esse HI que está aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever que vai ficar bem claro. Espessura inicial da camada. Claro, da camada de interesse. Espessura inicial da camada de interesse. Em metros. Então, isso aqui é uma coisa que vai entrar. Outra, índice de vazios inicial. Índice de vazios inicial. O que mais? Tensão efetiva inicial, não é? Antes do carregamento. Tensão efetiva inicial. Ou também que a gente chama de campo em KPA. O que mais? Espessura, índice de vazios inicial, tensão efetiva inicial, acréscimo de tensão. Acréscimo de tensão, tá aí. Agora, os parâmetros de compressibilidade. Coeficiente ou índice de recompressão, tá? Coeficiente de recompressão. É o C índice C, CR, desculpe, ó, CR, coeficiente de recompressão. Coeficiente de compressão. O C índice C. E tensão de pré-adensamento. Tensão efetiva, tensão de pré-adensamento em KPA. Esses termos, ainda eu vou falar sobre o significado físico de cada termo desse, tá? Tensão de pré-adensamento, ou também, gente, de sobreadensamento, tá? Eu tenho esses dois termos, de pré-adensamento ou de sobreadensamento.
Então, eu tenho todas as informações aqui, ó, necessárias, né? Vamos colocar aqui também, assim, ó, tensão efetiva final. Deixa eu passar essa equação para cá, passar essa para cá, tá? Nessa célula aqui, a gente vai e calcula o recalque. Olha só, então, as informações necessárias. Estão acompanhando? Posso avançar? Sim, professor. Muito bem. Olha só. Espessura inicial da camada. A sondagem fornece essa espessura. Então, aqui está igual a 10 metros. Ó, a diferença entre a cota menos 20 e menos 10, 10 metros. Índice de vazios inicial. Vocês já calcularam esse índice de vazios aí no passado. Mas é daquela equação, ó. S vezes E é igual a GS vezes W, lembra? Ó, S vezes E é igual a densidade real vezes a umidade. É dessa equação que a gente chega no índice de vazios. Então, esse índice de vazios aí, para o solo, para a argila mole, é muito mole, vai ser igual a quanto? Ó? GS, não tenho, vou arbitrar um valor. Qual o valor bom para arbitrar? 2,65. 2,65 vezes a umidade da argila, está aqui fornecida, ó, 80%. Então, vezes 0,8, está aqui. Tá? O grau de saturação é igual a 1, então eu tenho esse índice de vazios que é 2,12. Certo, gente? Os pesos específicos desses solos aqui também nós encontramos no passado. Vou anotar aqui, ó, gama T igual a 19 kilonewtons por metro cúbico. Foi o peso específico que nós encontramos para areia acima do Na. Tá? Então, gama T, aqui acima do Na. Encontramos também o valor de gama sat. Veja no exercício aí que nós já fizemos aí no passado. Um gama sat de 20,78. 20,78 kilonewtons por metro cúbico. E da argila mole? Também a gente tem 15,29. Se a minha memória não falha, eu acho que esses são os valores. Então, olha só, com esses pesos específicos, qual é a tensão efetiva inicial que eu tenho que calcular aqui? A tensão efetiva média na camada de argila mole a muito mole, que ocorre aonde? No meio da camada, a cota menos 15.
Então, fala para mim, como é que eu chego nessa tensão efetiva inicial de maneira direta, usando os pesos específicos submersos? Então, vou lá, igual 2 vezes 19. 2 vezes 19, mais 10,78 vezes 8. 10,78 vezes 8. E 5,29 vezes 5. Que vai dar 5,29 vezes 5 metros, não é isso? Chegando no meio da camada. Cento e 150,69. Ok? Qual o acréscimo de tensão máximo no meio da camada? Nós calculamos por Newmark, lembra? Por Newmark, no eixo do carregamento. Deixa eu pegar aqui a figurinha para vocês verem. Então, agora aplicando a carga do prédio. Ó. Lembra? Ó, a tensão aplicada aqui em cima, em virtude do edifício e do alívio, 142 kPa, que chega no meio da camada de argila, no eixo do carregamento, chega a 92,9. É o acréscimo médio. Então, aqui, ó, acréscimo de tensão, 92,9. Ambos no meio da camada. No meio da camada. No meio da camada. Tá bom? Estão acompanhando, gente? Sim. Maravilha. Vamos pegar agora o resultado do ensaio de adensamento. Resultado do ensaio de adensamento. Ó, isso aqui. Olha só, hein? A inclinação da reta de recompressão é tangente de α1. É o coeficiente de recompressão, 0,1. Para esse solo. Coeficiente de compressão, tangente de α2. Inclinação da reta virgem, 0,9. Para esse solo. Transição da reta de recompressão para a reta virgem, 180 kPa. Está aqui, ó. Isso aqui é resultado do ensaio de adensamento. Do ensaio de adensamento, são feitos vários estágios de carregamento. Para cada estágio de carregamento é medido o recalque, e com isso eu tenho a possibilidade de descobrir os índices de vazios ao final de cada estágio. Então, exemplo, eu coloco ali 50 kPa, aplico 50 kPa na amostra, deixo isso 24 horas atuando, tá? O solo vai recalcando. Geralmente 24 horas é um tempo suficiente para estabilizar os recalques. Às vezes acontece bem antes das 24, tá? E aí, com esse recalque medido, eu tenho condições de calcular o índice de vazios final de cada estágio. Então, apliquei 50 kPa, o solo se deformou. Após a deformação, eu tenho o índice de vazios final. Aí, no outro dia, o que eu faço? Aumento a carga para 100 kPa.
sem capear, o solo se deforma novamente e eu tenho um índice de vazio final para o segundo estágio. E assim vai. Geralmente são feitos em torno aí de 7 estágios. Então, é um ensaio que vai demorar aí uma semana inteira, tá? E que o resultado é esse. Eu tenho pares de valores de índice de vazios e de tensão efetiva correspondente. E aí é possível traçar esse gráfico que está em vermelho aqui, ó. Entendido? Tá? Então, daqui, ó, eu vou pegar essas informações e vou transferir para a minha planilha. Coeficiente de recompressão, 0,1. Coeficiente de compressão, 0,9. Tensão de pré-adensamento, 180. Ok? Tensão efetiva final. Ora, é aquela que eu tinha inicial, quando o solo estava lá tranquilinho, belezinha, eu tinha uma tensão efetiva inicial, que era essa que está aqui, 150,69. Mas aí chegou alguém, vai chegar, né, e vai construir um prédio. Vai envolver uma escavação e a construção do prédio, aí eu vou ter um acréscimo de tensão que é esse 92,9. Então, a tensão efetiva vai ser essa aí, ó, 243,59. Qual das duas equações eu tenho que usar para o cálculo do recalque? A maior ou a menorzinha? Veja esse valor aqui, ó, e observe esse valor aqui. A maior, 243? A maior, a equação maior. Por quê? Porque, ó, a tensão efetiva inicial, deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem. Tensão efetiva inicial está aqui, ó. Tá? Que é quanto? 150,69, esse valor aqui, ó. 150,69. A tensão efetiva final está onde? Está aqui. Maior do que 180. Tá? Se eu tivesse uma tensão efetiva final, se eu tivesse uma tensão efetiva final aqui, por exemplo, eu usaria a equação menor, tá? E o recalque seria só ao longo da recompressão, mas não é o caso. Para deixar essa planilha automática, o que eu posso colocar? Eu posso colocar aqui uma função lógica. Vou colocar uma função lógica que está aqui para a escolha adequada da equação. Então, vou colocar aqui, ó, função se
Ok. Fazer o teste lógico. Ó, se esse troço que está aqui, tensão efetiva final, for maior do que a tensão de pré-adensamento, verdadeiro. Use a fórmula maior. Então, agora vamos digitar a fórmula maior. Espessura. Vou começar aqui, ó. Espessura, 10 metros. Vezes. Abre parênteses. Vamos desenvolver esse termo que está aqui entre... Isso aqui é colchete, o nome disso, né? Colchete. Entre colchetes aqui, né? Então, vamos desenvolver essa equação que está aqui. Então, vem primeiro, coeficiente de recompressão. Ó, 0,1 vezes log, escreve log, abre parênteses, sigma linha P dividido por sigma linha I. Tensão de pré-adensamento, isso aqui, ó. Dividido pela tensão efetiva inicial. Aqui. Mais. Agora, coeficiente de compressão, 0,9. Veja, a reta virgem é muito mais inclinada. Vezes. Aí, log novamente. Log. Esse termo aqui, sigma linha I mais delta sigma, é justamente a tensão efetiva final. Então, eu vou aqui, ó, vou clicar aqui, ó, tá? Dividido pela tensão de pré-adensamento. Fecha o parênteses do log, fecha o parênteses do conjunto aí. E vamos dividir isso por 1 mais o índice de vazio inicial. Abre parênteses, 1 mais índice de vazio inicial, que é 2,12. Fecha parênteses. Tá? Agora, se não, né? Valor se falso. Aí é a fórmula menor. Fórmula menor. Espessura, 10 metros, vezes coeficiente de recompressão, 0,1, vezes log da tensão efetiva final, dividido pela tensão efetiva inicial. Divide por 1 mais índice de vazio inicial. Fechou. Aí pode dar OK. Então, olha aqui o recalque, ó. Vamos pegar e vamos converter em centímetros. É legal visualizar em centímetros, né? Legal. Então, é isso aqui, ó, igual a 0,4 vezes 100. Professor, você pode abrir a fórmula rapidinho de novo, a grande? Aí, consegui, obrigada.
Gente, agora nós temos um valor aqui, ó. 40, em torno de 40 centímetros de recalque máximo. A minha pergunta agora, esse recalque aqui, ele é muito elevado? O que vocês acham? O deslocamento da argila mole, isso é o quanto ela vai se deslocar no eixo do carregamento, né? O quanto ela vai se deslocar. 40 centímetros se eu apoiar o prédio e irradiar a cota -2. Aquele prédio de 15 pavimentos. Isso aqui é muito? O que vocês acham? Eu acho que é muito, mas não tenho nenhum conhecimento, só achismo mesmo. Você está chutando, né? Você está, Sim. como o próprio nome diz, você acha. Aí o que acontece? Você tem que, na literatura, verificar o que é admissível. Porque algumas pessoas já pesquisaram isso, né? Já observaram recalques e os efeitos dos recalques. Terzag, Peck, Skempton, MacDonald, foram algumas pessoas aí no passado que observaram isso. Então, ó, eu vou colocar aqui uma informação para vocês, ó. O recalque máximo admissível para radier sobre argila é 10 centímetros. Bom, recalque máximo admissível para radier sobre argila é 10 centímetros. Aí vocês vão falar assim, professor, mas não é o caso, né? O radier ele vai ficar apoiado na areia. Mas é o seguinte, ó, o radier é um lajão, tá? É um lajão. Essa areia, ela é benéfica, porque ela uniformiza recalques, tá? Então, ela funciona como uma espécie de radier natural. Então, a gente pode encarar essa situação aqui, ó, como um radier apoiado sobre solo mole. Eu tenho o radier estrutura, tenho um radier natural, que é a camada de areia, tá? Então, a gente pode usar esse valor aí como critério, esses 10 centímetros. E lógico que, se o recalque previsto é superior a 10 centímetros, a fundação irradia não é viável. Olha só que interessante. Então, eu estou tomando uma postura, eu estou tomando aqui uma atitude de chegar para o cliente e dizer, olha, a fundação não vai ser fundação direta. A gente não pode usar a fundação direta para esse prédio. Porque se a gente usar a fundação direta em radier, o recalque vai ser superior ao admissível. O recalque máximo vai ser superior ao recalque máximo admissível. Entendido, gente? Então, eu vou escrever aqui assim, ó, portanto, a fundação em radier não é viável. Entenderam?
Aí vocês podem me questionar o seguinte, ó. Vocês poderiam me perguntar assim, professor, você está trabalhando aí com recalque máximo. Tudo bem. Mas o problema, o que causa problema na edificação, principalmente é o recalque diferencial. Aí se vocês fizessem essa pergunta, eu falo assim, parabéns, é isso mesmo. O que causa um grande problema é o recalque diferencial. Mas os autores, as pessoas que pesquisaram isso, elas notaram o seguinte, se o recalque máximo for superior a 10 centímetros, o diferencial será pernicioso. O diferencial vai causar problemas de trincas, enfim, as patologias que a gente quer evitar. Entendido? Então aqui, ó, eu dei foco no recalque máximo e comparei ele com o recalque máximo admissível. Fiz simplesmente isso. Por quê? Quem divulgou esse recalque aí de 10 centímetros como sendo o máximo admissível, disse que se o recalque for maior do que 10 centímetros, máximo, o diferencial será inadmissível. Entenderam, gente? Sim, prof. Maravilha? Se o acréscimo de tensão fosse pequenininho, um prédio bem menor, tá? Um acréscimo bem menor, digamos aqui, ó, vou colocar aqui uma situação aqui de um prédio que vai gerar um acréscimo de tensão de 20 kPa, 20. Olha o recalque. 1,7 centímetros. É um recalque de quê? Apenas de recompressão. Por quê? Porque a tensão efetiva final está inferior à tensão de pré-adensamento. Entendido? Então, se eu tiver um prédio gerando um acréscimo de tensão de 20 kPa, essa fundação vai ser viável. Concordam? Aí vamos voltar ao valor que a gente tinha inicialmente. Está aqui. Agora, gente, eu quero passar para vocês uma informação importante. Deixa eu deletar aqui essa imagem. Deletar aqui. Deletar isso aqui. Nós notamos o que aqui, ó? Nessa historinha. Que a tensão de pré-adensamento, 180 kPa, que é a transição da reta de recompressão para a reta virgem, aqui, ó, graficamente, essa composição gráfica que está aqui, tá? Tem lá no livro do Carlos de Souza Pinto, é o método de Casagrande, método gráfico de Casagrande, para você encontrar a tensão de pré-adensamento, 180 kPa. Existe também um método brasileiro, do Pacheco Silva, e existe um método lá descrito no livro do Sowers. São métodos gráficos, o mais usado é o de Casagrande mesmo, ou Pacheco Silva também, para chegar nessa tensão de pré-adensamento, que é o 180 kPa, que essa transição está aqui. Agora, o importante é o seguinte, se essa tensão aqui, ó, 180 kPa, é superior à tensão efetiva de campo, isso acontece, não é? Ó, 180 é maior do que 150,69. Esse solo é chamado de
pré-adensado. E aí eu vou apresentar para vocês uma coisa nova, chamada razão de sobreadensamento. Ó. Razão de sobreadensamento. Razão de sobreadensamento. A sigla é RSA, razão de sobreadensamento. Tá? Esse solo tem uma razão de sobreadensamento que é o seguinte, ó, é a tensão de pré-adensamento igual a tensão de pré-adensamento 180 dividido pela tensão efetiva inicial de campo, tá aqui. Essa aqui, ó, essa é a razão de sobreadensamento desse solo, chamada razão de sobreadensamento. Agora, se a tensão de pré-adensamento for igual à tensão efetiva inicial de campo, o solo é chamado de normalmente adensado, tá? Então, se essa razão de sobreadensamento ficar igual a 1, o solo é chamado de normalmente adensado. Com esse valor superior a 1, ou seja, σ'P maior do que σI, né? Como está aqui, o solo é chamado de sobreadensado ou pré-adensado. Entendido, gente? Tá? Então, esses nomes são importantes aqui na mecânica do solo. No caso, esse solo ele é levemente pré-adensado. Tá? A gente pode considerar que ele é fortemente pré-adensado se esse valor aqui der superior a 4. Vamos pensar assim, um número mágico, 4. Fortemente pré-adensado. O que seria um solo fortemente pré-adensado? Uma argila rija, uma argila dura, tá? Fortemente pré-adensada. Uma argila mole, uma argila muito mole, geralmente ela é levemente pré-adensada. Levemente. Nós vamos entender melhor essa questão do pré-adensamento agora. Vamos migrar novamente para o PowerPoint. Vamos para o PowerPoint. Aqui, ó, vocês têm toda a situação que eu fiz lá, tá? Que eu mostrei para vocês lá no Excel, tá aqui todos os números, enfim. Agora vamos aqui, ó. Esse exercício é muito interessante. Esse exercício é muito interessante. Ó, quais são os significados físicos dos termos reta de recompressão, reta virgem e tensão de pré-adensamento? Explique com os valores utilizados no exercício anterior. Professor, Não tá vendo, não. não dá para ver. Eu esqueci de compartilhar. Não, compartilhei. Agora foi, porque tava estranha a imagem. Tá aparecendo? Agora tá. Então, vou repetir, ó. Voltou a ficar ruim. Oi? Voltou a ficar ruim agora. Deixa eu Agora parar sim. aqui, parar compartilhar novamente. Como está? Agora tá normal. Tá claro? Tá. Ótimo. Então, olha só. É o mesmo perfil, tá? Aqui está a cota 0. Agora a gente vai pensar o seguinte, ó.
essa camada aqui achurada em vermelho, estão vendo aqui, ó? Deixa eu ampliar para vocês verem melhor. É uma camada antiga que existia aqui no passado, sobre o nosso perfil que nós acabamos de analisar, tá? Então, esse solo aqui ele foi removido. Ele pode ter sido removido por transporte eólico, por exemplo. Ó. Naturalmente, o vento foi batendo ali e levando esse solo, não é? Transporte eólico, às vezes uma duna, ela se desloca, não é isso? Com o vento batendo. Ou pode ter sido removido pelo homem mesmo. Lá, antigamente, o homem fez uma escavação e retirou. Aqui havia 1,63 m de solo, com um peso específico de 18 kN por metro cúbico. Então, lá no passado, vamos pensar assim que vamos colocar aqui uma hipótese meio maluca, vamos pensar que o solo tinha um Facebook. Aí ele postou lá, está lá na timeline dele. Isso há muito, muito tempo. Ele postou assim, ó, eu estou sofrendo no meio da camada aqui uma tensão efetiva de 180 kPa. Se vocês calcularem, aqui está o cálculo aqui embaixo, ó. Com essa camadinha extra aqui no passado, a tensão efetiva era 180. Tá certo? Está aqui o cálculo. Então ele postou isso, ele disse, ó, estou com 180. Aí depois de um outro momento, após o alívio, ele falou, pô, agora ficou massa, eu estou legal, estou aliviado. Né? Todo mundo curtiu. Por quê? Porque a tensão efetiva diminuiu. Né? Foi retirado esse solo que está aqui, e agora a tensão efetiva dele é 150,69. Então, olha só o que aconteceu. Ó. Essa argila ela foi se depositando, depois depositou uma camada de areia média, depois depositou o solo em vermelho que está aqui. Aconteceu essa deposição e chegou a 180. Então, o índice de vazios dele foi diminuindo, foi comprimido até 180, que está aqui, ó. Isso lá no passado. Aí chegou alguém, escavou isso que está aqui, o Deus, ou o homem, foi e retirou esse 1,63 m, e aí ele sofre um alívio para 150,69. Tá vendo aqui, ó? Essa é a tensão efetiva atual dele, 150,69. Com esse processo, o solo, quando ele sofre um alívio, ó, olha a encenação, o solo sofrendo um alívio. Ele faz aquele ufa, tá? Então ele expande. Ele aumenta um pouco o índice de vazios dele, um pouquinho só. Tá? Ele não volta aqui para uma condição que ele tinha anteriormente, com índice de vazios bastante alto. Ele tem um comportamento que a gente chama de elastoplástico, mais plástico do que elástico. Então, ó, toda a redução de índice de vazios aqui, ó, uma redução grande de índice de vazios, ficou permanente. Ou seja, ele só recupera um pouco de ΔE. É o ΔE de expansão. Então, quando ele sofre esse alívio, ele expande, mas expande pouquinho. Tem uma pequena variação de índice de vazios. Uma pequena recuperação elástica. Entendido, gente? Então, agora, vamos parar aqui nesse momento. Como é que fala? Trava na pose. Vamos travar aqui nesse momento aqui, 150,69. Tá? Tá aqui. Aí, agora, vem alguém e decide construir esse prédio que está aqui, ó, de 15 pavimentos. Aí, com essa decisão,
A tensão efetiva vai para quanto? 243,59. Não é isso que nós calculamos? 243,59. Agora, esse processo que está aqui de sair do 150,69 e chegar no 243,59, esse processo, ele envolve o quê? Olha só, uma recompressão. Ah, por que recompressão? Porque um dia, no passado, ele já sofreu uma compressão para o 180. Então, ele está sofrendo uma recompressão. Tá? Só que nunca na vida desse solo ele sofreu uma tensão maior do que 180. Então ele é virgem para tensões maiores do que 180. Então aí vem o termo reta virgem, que é muito mais inclinada do que a reta de recompressão. E o 180 kPa é uma figura que está aqui nessa minha história que eu estou contando, nessa timeline, é uma figura do passado. Pré é uma tensão de pré-adensamento. Entendido? Agora, vocês vão falar assim, professor, tá bom, você contou uma historinha, que legal, de timeline, tudo bem, mas como que eu vou saber, como é que eu vou saber esse histórico? Como é que eu vou saber essa tensão aqui de cedência, de 180 kPa? Essa que está aqui, ó. Você vai saber com base no ensaio, não é? Que eu mostrei aqui, ó. Tem que fazer o ensaio para ver a partir de que momento o solo sai da reta de recompressão e entra na reta virgem. Entendido, gente? Então, nesse momento aqui, ó, quando ele estava com 150,69, esse solo era considerado o quê? Pré-adensado. Pré-adensado, porque ocorreu uma tensão no passado, uma tensão pretérita de 180 kPa. Então, ele era pré-adensado nesse momento, com uma razão de sobreadensamento, que está aqui a equaçãozinha, superior a 1. Nós calculamos 1,19. Ele era levemente pré-adensado. Entendido? Agora, quando ele chegou a 243,59, no finalzinho aqui, ó, 243,59. Após o recalque. É claro que isso não vai acontecer porque a gente não vai apoiar o prédio em Radier. Nós já decidimos que isso não vai acontecer. Mas pensando nesse acontecimento, ele já vai ter recalcado, enfim. Aqui, nesse momento, ele ficaria o quê? Normalmente adensado. Por quê? Porque não existe nenhuma tensão na vida dele superior a 243,59. Entendido, gente? Agora eu vou perguntar para vocês, vou fazer uma pergunta difícil, hein? Eu contei uma história aqui de um solo que foi removido. Como eu poderia ter um solo pré-adensado, sem ter esse fenômeno aqui de remoção de uma camada? De outra maneira.
Vocês lembram lá que nós fizemos um exercício que o nível da água era rebaixado? O que acontece quando eu rebaixo o nível da água? Se o nível da água passasse aqui da cota -2 para a cota -4, o que acontece? Tem a ver com a poropressão? Aumenta a tensão efetiva, né? Reduz a poropressão e aumenta a tensão efetiva. Então, essa camada de argila aqui sofre aumento de tensões efetivas se o nível d'água variar. Então, imagina, se o nível d'água passa da cota -2 para a cota -4, a tensão efetiva aumenta. Depois, se ele voltar para a cota -2, a tensão efetiva diminui. Então, esse evento, essa variação do nível da água, pode pré-adensar o solo? Pode. Pode ou não pode? O que vocês acham? Tensão efetiva aumenta e depois diminui. O que acontece? Hein? O que acontece? Tensão efetiva aumenta e depois diminui. O solo comprime e depois expande. Então eu acho que muda sim. Pré-densa, né? Isso. Vai ficar pré-densado. Agora, esses eventos todos, você tem um aumento de tensão efetiva e depois um alívio. Isso é uma maneira de pré-densar o solo. Sempre que você tem um alívio. Mas pode acontecer o seguinte: eventualmente você tem um solo que tem uma cimentação. Então, imagina, por exemplo, uma areia com óxido de ferro promovendo uma cimentação. Tipo aquela areia que quem vai em Manguinhos encontra umas pedrinhas na praia, umas pedrinhas roxas, principalmente ali no final de Manguinhos. Aquilo ali é areia cimentada com óxido de ferro. Então, se você pegar e solicitar esse material, ele vai se deformar muito pouco antes de quebrar o agente cimentante. E aí ele se deforma mais. Então, o pré-adensamento ele pode acontecer em virtude de um agente cimentante. Aí o termo até pré-adensamento perde muito significado, né? Porque não tem a ver com variação de tensão, enfim. Então, é melhor até dizer que ele é sobreadensado pela presença de um agente cimentante. Entenderam, gente? Ou então, existe um processo, vocês vão entender melhor depois isso, tá? Eu vou explicar isso com mais detalhe no futuro. É um processo chamado de envelhecimento do solo. Então, o que acontece? Mesmo se não houver alívio de tensões, o solo, após o processo de adensamento, processo de deformação, com uma tensão efetiva constante, ele começa a sofrer um envelhecimento, tá? Que promove também um pré-adensamento. Então, também é uma fonte de pré-adensamento. Então, o pré-adensamento não necessariamente, essa razão de sobreadensamento maior do que 1, não necessariamente vai acontecer por um alívio de tensões. Ok? Eu posso ter um processo de envelhecimento ou
a presença de um agente cimentante, enfim, que vai promover uma razão de sobreadensamento maior do que 1. O fato é que, se a tensão de pré-adensamento é maior que a tensão efetiva de campo, o solo é considerado sobreadensado ou pré-adensado. É entendido, gente? Tudo bem? Agora vamos a mais um exercício. Vocês lembram aquele das sapatas que nós fizemos, das 9 sapatas? Nós desenvolvemos uma planilha, né? Calculamos o acréscimo de tensão gerado pelas 9 sapatas da obra. Nesse mesmo perfil analisado até o momento. Eu estou usando o mesmo perfil para não ter que ficar repetindo, né? Toda hora criando um novo perfil, então é melhor usar o mesmo. Então, aquele prédio lá, das 9 sapatas, é um prédio de 3 pavimentos. E aí, se vocês pegarem lá no passado, tá? Nas aulas gravadas, vocês vão ver que o acréscimo de tensão gerado pelas 9 sapatas, no meio da camada de argila mole, a muito mole, é igual a 21,44 kPa. Então, agora, o exercício pede o recalque máximo da camada de argila, do perfil geotécnico que está aqui, para aquela obra das 9 sapatas. Só que, vejam só que peculiaridade. Nesse caso, não foram retiradas amostras para ensaio de adensamento. Isso pode acontecer na vida real. O empreiteiro, o construtor, ele pode falar assim, não vou gastar dinheiro com isso. Não vou coletar amostra, não vou fazer nada disso. Se vira com o que você tem. O ideal é coletar a amostra, fazer o ensaio, amostra bem coletada, bonitinha, com amostrador de pelo menos 4 polegadas de diâmetro, tá? Bem tratada. O ideal é isso. Mas, na prática, muitas vezes você não tem todas as informações que você gostaria. E aí, a questão é, qual é o recalque da camada de argila mole? O acréscimo de tensão nós já calculamos, tem aí a planilha, 21,44. A tensão efetiva inicial de campo, vocês calcularam hoje, 150,69. Isso a gente tem. Agora, para a obtenção dos parâmetros de compressibilidade do solo, que são fundamentais para esse cálculo do recalque, observação, use correlações empíricas referentes ao local da obra, em Vitória, capital do Espírito Santo. O que é isso? 2 professores da UFES, professores que já se aposentaram, eles pegaram aí resultados de vários ensaios de adensamento aqui em Vitória. Então, é uma experiência local, uma experiência empírica. Fizeram vários ensaios e aí eles tinham lá o coeficiente de compressão da reta virgem e a umidade. Aí eles conseguiram correlacionar o coeficiente de compressão com a umidade. Então, essa equação aqui, ó, vou marcar aqui, vou marcar aqui com uma corzinha, vou colocar aqui azul, essa que está aqui, ó, é uma equação de Castelo e Polido, tá? Eu também sou Castelo, mas esse Castelo da equação é um Castelo mais antigo, o professor já se aposentou, tá? E o outro professor também, que foi meu professor, o Berecilas, eles chegaram nessa equação. Coeficiente de compressão 0,014 vezes umidade menos 0,17.
A umidade do solo é 80%, foi fornecida. Entra aqui com o valor inteiro, ó, 80, tá vendo? 80. Então, 0,014 vezes 80 menos 0,17, eu tenho o coeficiente de compressão, 0,95. De maneira empírica. Então, eu estou usando o que aqui, ó? A umidade, que é muito mais fácil, barata, rápida de ser obtida, de amostras de sondagem convencional, não é nada muito elaborado. Então, o construtor ele não vai se negar a pagar por esses ensaios que são rápidos, baratos, enfim. Então, umidade você tem, que é 80%. E aí, com base nessa umidade, pá, com essa fórmula mágica, você chega no coeficiente de compressão, 0,95. Entendido? Agora, uma informação para vocês. Ó. O coeficiente de recompressão, ele geralmente varia entre 10% a 20% do coeficiente de compressão, que está aqui marcado em azul. Então, esse aqui, ó, que nós vamos aqui colocar um preenchimento sólido, vamos colocar aqui uma corzinha amarela, esse que está aqui, ó, nós vamos usar 15% do coeficiente de compressão. Tá? Varia entre 10% e 20%, vamos usar 15%, 0,14. Uma outra experiência que a gente tem aqui em Vitória é esse que está aqui, da tensão de pré-adensamento. Vou colocar em verdinho. Tensão de pré-adensamento que está aqui. É a razão de sobreadensamento vezes a tensão efetiva inicial de campo. Ó, tensão de pré-adensamento é a razão de sobreadensamento vezes a tensão efetiva inicial. Passa isso aqui para cá multiplicando. Então, a razão de sobreadensamento típica da primeira camada de argila mole, subjacente a uma camada de areia superficial. Aqui em Vitória, essa razão de sobreadensamento é tipicamente de 1,2. A tensão efetiva inicial eu já calculei, 150,69. Então, a tensão de pré-adensamento estimada de maneira empírica aqui, ó, 180,83 kPa. Beleza, gente. Então, agora a gente tem todas as informações para calcular o recalque dessa obra das 9 sapatas aqui em Vitória. Então, eu vou voltar ao Excel. A minha planilha já está pronta, não é isso? Ó, a planilha já está pronta, já está preparada, automática. Vamos lá para o Excel, então, novamente. Está aqui, ó. Vamos diminuir aqui a imagem. Tá? Vou deletar isso aqui. Vou deletar as fórmulas. Vou retirar isso aqui. Vocês já entenderam o que é a razão de sobreadensamento. Vou excluir. Vamos pegar e vamos copiar isso aqui tudo. Ó. Vamos colar aqui por exercício das 9 sapatas. Então, a princípio está aqui. Ó. Deixa eu adicionar aqui uma linha. Vou escrever aqui só para a gente organizar o raciocínio, que esse aqui é o exercício das 9 sapatas. E o de cima é o exercício do radier de 20 por 30. Agora, então, vamos trabalhar aqui embaixo, o exercício das 9 sapatas. Vamos ampliar um pouquinho.
Espessura da camada é a mesma, 10 metros. É a mesma camada. Está aqui a situação, camada de 10 metros. O índice de vazios é o mesmo solo, né? Aquela argila mole é muito mole, cinza. Tensão efetiva de campo é a mesma, os mesmos pesos específicos, não mudou em nada. Agora o acréscimo de tensão muda. Tá vendo, ó? Da nossa planilha dá 21,44. Pode olhar lá no passado que vocês vão encontrar esse valor. Coeficiente de recompressão. Vamos fazer aqui primeiro o coeficiente de compressão. Vamos deletar esse 0,9 aqui. Ó. Vamos colocar aqui, ó. 0,014 vezes a umidade, que é 80 menos 0,17. Essa é a equação empírica. Ó, vamos anotar aqui. Equação empírica de Castello e Polido. Coeficiente de compressão. Vamos usar 15% do coeficiente de recompressão. Vamos usar 15% do coeficiente de compressão. Então, ó, igual a 0,15 vezes... igual a 0,15 vezes 0,95. Aqui, ó. 0,14. Que era aquilo que eu mostrei para vocês lá no PowerPoint. Tudo bem, gente? Tensão de pré-adensamento. Eu disse o seguinte, ó, que geralmente a razão de sobreadensamento é de 1,2. Então, ó, igual a 1,2 vezes a tensão efetiva de campo, 150,69. Está aqui, 180,83. Bacana? Muito bem. Recalque já está automático. 2,6 centímetros. Aí eu vou perguntar para vocês agora, esse recalque é o recalque máximo, né? Porque esse acréscimo é o acréscimo máximo. Com esse recalque de 2,6 centímetros, eu posso apoiar o meu prédio em sapatas? O que vocês acham? Vamos lá, gente. Acho que sim, 2 centímetros é bem pouquinho, né? Só não sei o limite para essa sapatas. É bom, né? É bom, vocês podem falar, gente, tranquilamente. Eu também acho que sim. Eu acho que 2,6 centímetros é pouco. Também acho. Mas eu acho o seguinte, olha só. Vamos observar aqui a informação que eu coloquei. Ó. O recalque máximo admissível para radier sobre argila é 10 centímetros. Aqui eu não tenho radier sobre argila, mas eu tenho as sapatas apoiadas numa camada competente com 8 metros de espessura, que funciona como um radier natural, uniformizando os recalques da argila cinza. Está aqui. Então, esse mesmo valor de 10 centímetros vai ser o nosso critério. Por quê? Porque a gente pode
A gente pode assumir uma situação que é próxima a radier sobre a argila. Então, aqui eu venho um comentário. Ó. Vamos pegar esse comentário, vamos dar um Ctrl+C aqui, vamos colar cá embaixo e vamos só mudar aqui. Ó, o recalque máximo admissível para radier sobre a argila é 10 centímetros. Depois, vamos trocar aqui o final da frase. Como a situação em foco é semelhante à condição de radier sobre argila, a fundação em 9 sapatas é viável. Entendido, gente? Tudo bem? Professor, posso ver ali na célula o coeficiente de compressão? Essa? Isso, obrigada. Beleza? Concluiu aí a equação? Beleza. Então, gente, eu vou salvar esse exercício maravilhoso aqui na pasta de solos 1. Exercício dia 24/11 de 2021. Bom, salvar, fechar o troço. Muito bem, vou encerrar a gravação, tá?